A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, entregue por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse, entregando verdades divinas a nós, os teus filhos. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquise em fontes isentas, com o coração limpo e o cérebro puro. Depois da pesquisa, tire suas próprias conclusões e verás, olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O condensado dessa semana versa sobre mais uma frase do nosso Mestre Jesus, o verbo modelo de comportamento para essa humanidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão o reino dos céus. Mas, fora da lei de Deus, ninguém o fará. Quando perguntaram a Jesus sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, simplesmente ele respondeu: eu não vim para derrogar leis, e sim dar-lhes cumprimentos. Outra frase do nosso Mestre Jesus: apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Quem erra é escravo do erro. Daí podemos tirar nossas conclusões: não existe perdão de pecados em Deus, porque Deus não erra. Nós, os filhos de Deus que cometemos erros, erramos uns com os outros, devemos perdoar mutuamente. Mas quem com ferro fere, com ferro será ferido. E não sairás dali até pagar o último cetil. Mas os fabricantes de religiões, os de arapuquismo, o que têm ensinado é desviar os filhos de Deus das verdades, ensinando perdão de pecados, que quem erra basta aceitar Jesus, que estará tudo ok, e não é bem assim. Procure daqueles que nascem aleijados ou com outra deficiência, se existe perdão em Deus por causa dos erros perpetuados contra a lei de Deus. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Mas esses ensinamentos, os padres e pastores não ensinam aos seus fiéis ou seus seguidores, porque se assim o fizessem, perderia os seguidores e assim não teria de como e de quem arrancar dinheiro, porque hoje a mercadoria que é mais bem vendida é o nome de Deus e de Jesus, pois aqueles que vendem não podem entregar, porque a verdade é o Senhor absoluto, e Jesus veio como verbo modelar e modelador de comportamento para essa humanidade, como ele mesmo avisou: deixo-vos o exemplo, como eu fiz, fazei vós também. Vamos ao boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, gratidão, Pai Divino, por mais essa oportunidade de trabalho, gratidão a toda a corte celeste abaixo do Senhor Jesus, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, e as 3 legiões que comandam os trabalhos socorristas nesse planeta.
começando pelas legiões médicas de Bezerra de Menezes, a legião chefiada por nossa querida Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes, nos umbrais, na sobrecosta, nas residências, recolhendo irmãos que já fazem por merecer para posterior encaminhamento. E as legiões dos soldados, chefiados por nosso querido irmão Nero, que mantém a disciplina e a ordem no planeta. São legiões de pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, ciganos, as floristas e as crianças. Gratidão, Pai Divino. Vamos à leitura do boletim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão o reino de Deus. Mas, fora da lei de Deus, ninguém o fará. Entendam do princípio, ó Deus, de sua impoluta justiça, dos dons espirituais que distribui a seus filhos, e do divino socorrismo dos anjos, que quer dizer os espíritos mensageiros de Deus. Mas tenha na consciência que por cima da lei de Deus ninguém passará, sem sofrer as mais rigorosas punições, na carne ou fora dela. Imundos clericalismos e bastardosismos, fabricados por homens, desejosos de surrupiar os dinheiros e as sujeições dos ignorantes, e encher a humanidade de todas as marcas dos mais engodantes ou mentirosos fingimentos, idolatrias e siamescas ginásticas e vestes palhaças, que engoda os tolos, mas por cima da justiça divina e da lei de Deus nunca passarão, porque terão de responder até o último ceitil. Não findará o segundo milênio sem que as punições previstas em Mateus, capítulos 24 e 25, e o Apocalipse, capítulos de 17 a 21, não punam severamente os cabritos, os joios, todos quantos desviaram os filhos de Deus dos divinos ensinamentos, os que Deus vos enviou por Moisés, os profetas e Jesus. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus, o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos e etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para o Mundo e Humanidades. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade,
Não entrais, e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados. E o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram. Tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusarão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9,9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. É necessário mais do que esse divino comentário para vos provar que por Deus só haveria grandes dotados de dons, os profetas, videntes e outros dons distribuídos por Deus, para servir de graça aos seus filhos de Deus.
vindo a ser uns e outros altamente conscientes, misericordiosos, jamais parasitas, vendedores de palavrórios enganadores, e também farturas de idolatrias, de encenações palhaças, as que rendem os dinheiros e as sujeições dos ignorantes. Por causa das traições clericais e muitas outras, Deus enviou Elias, o anjo poderoso, para restaurar tudo e entregar a Bíblia final prometida no Apocalipse, 14 versículos de 1 a 6. E quem quiser se conscientizar das divinas promessas, leia e viva as divinas verdades seguintes. Com o livro eterno, meus irmãos, com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo, cumpra o prometido em Joel 2,28, enchendo os cultos divinistas de farturas dividentes, porque a humanidade vidente é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. As terrificantes punições previstas por Jesus e o Apocalipse, que reduzirão os viventes a 1/3, não quererão saber dos religiosismos de quem quer que seja, visto que, atraiçoando os divinos ensinos que Deus os entregou por Moisés, os profetas e Jesus, em lugar de viver a divina misericórdia, que é filho da lei de Deus vivida, andaram comprando e adorando os engodos, as mistificações clericais e muitas outras, se enchendo de culpas perante a impoluta justiça divina. Deus, o único Senhor absoluto, o da lei e das divinas graças mediúnicas, mandou Elias escrever mais de 40 prodigiosas orações, dentre elas a de Bezerra de Menezes, que graças divinas produzirão aos que se fizerem misericordiosos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que Ele nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos a quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, graças a Deus. Quem foi Bezerra de Menezes? Foi a última encarnação do apóstolo Lucas, o médico, o que escreveu um dos evangelhos e o inconfundível livro dos Atos dos Apóstolos. Saibam que, para ser misericordioso, importa ser do princípio, que é Deus, sua justiça, seus dons divinamente cultivados, seus 10 mandamentos vividos, e, não esqueçam, procurar sempre como fizeram os grandes bíblicos, contactar os anjos, que quer dizer os espíritos dignos de serem mensageiros de Deus, como a Bíblia prova do Gênesis ao Apocalipse. Espírito da verdade, assim no boletim Oswaldo Polidoro em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanalmente, os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim.
Fiquemos todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim. Graças a Deus.